Meu Deus, para entender e praticar a sua palavra, Pai. Isso que eu te peço, te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Todos felizes. Por estar hoje na casa do Pai, podendo adorar, glorificar, santificar esse Deus maravilhoso. Porque se nós chegamos até aqui, foi porque a mão dele estava sobre cada um de nós. Porque senão a gente não tinha nem sequer levantado da nossa cama hoje. Então já comece a agradecer a Ele. Quão maravilhoso é o Senhor. Aleluias. E já quero aqui agradecer o pastor Mauro pela confiança em nos convidar, ainda mais para um fechamento de campanha. Foi o que mais me assustou. Eu falei, meu Deus, Ele está colocando nas minhas mãos o fechamento de uma campanha. Eu sei que muitos já passaram aqui, já deixaram aqui a palavra do Senhor. E é como eu costumo dizer, que a cada dia que passa, a palavra do Senhor ela vai ganhando um peso a mais, porque a responsabilidade ela vai aumentando. Então o peso também vai aumentando. Só que o Senhor disse que eu não precisaria carregar o fardo. A partir do momento que eu entregasse para Ele, tudo se tornaria leve, suave. Então quero agradecer aqui o pastor pela confiança. Amém. Quero agradecer a todos os irmãos que aqui estão também, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Trago a minha saudação do meu pastor Orlando, tá bom? A todos vocês. Eu pensei em mudar a palavra e sair do tema ao qual o pastor tinha passado para mim, que era Atos 3. Mas quando fui meditar, o Senhor não me deixou sair da palavra. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 3. Glórias a Deus. Eu sei que nós já lemos, mas eu quero repetir novamente a palavra. Glórias a Deus. Atos capítulo 3. Amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor. E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, ou paralítico, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Aleluias. Por ser o fechamento de uma campanha, eu queria sair da palavra, um pouco do tema, e vir algo que pudesse ser
semelhante a esta palavra, porque já foram passados aqui 6 pregadores antes de mim. E para que a palavra de repente não viesse se tornar repetitiva, então eu queria sair um pouco do tema. Mas quando eu fui ler, foi impossível sair do tema. Agora eu sei até porque vocês escolheram. Porque quando o Senhor quer falar com a igreja, pode passar 10, 15, 20 aqui, Ele vai falar. Glórias a Deus. Irmãos, e nós vamos ver aqui essa passagem aonde Pedro e João vão ao templo para orar. E a Bíblia ela vai nos dizer que eles tinham um horário sempre para ir orar, que era a hora 9 ou às 3 horas da tarde. E ali, naquele dia, eles encontram um paralítico à porta do templo. Só que para que a gente chegue aqui, neste texto, nós temos que entender uma coisa: não tem como não passar pelo capítulo 2. E nós também temos que entender que Lucas, quando escreveu Atos dos Apóstolos, que foi aqui a segunda parte da sua obra, ao qual ele escreveu, o personagem principal na primeira parte de Atos é Pedro. Já na segunda parte, Paulo, sendo missionário. E aqui nós vamos ver que Pedro e João estão aqui nessa passagem, naquele momento. Só que um pouco antes, quando nós vamos lá no capítulo 2, nós vamos ver que para que chegasse a acontecer o que aconteceu aqui nesta passagem, primeiro aconteceu algo chamado Pentecostes, que todo mundo, eu creio, que conhece, aonde todos estavam reunidos, e ali então desceu o Espírito Santo de Deus, e todos foram cheios, foram tomados, foram revestidos, e ali se cumpriu aquilo que Jesus tinha dito, que não era para eles saírem de Jerusalém sem que antes eles fossem revestidos. Porque nós vamos ler e vamos entender que Pedro e João, eles sempre iam naquele mesmo horário orar ao templo. Só que naquele dia algo aconteceu diferente. Depois de serem revestidos pelo Espírito Santo. Quando nós voltamos um pouquinho aqui no capítulo 2, nós vamos ver que após serem revestidos, Pedro vai tomar a palavra, vai começar a pregar, e ali nós vamos ver que quase 3.000 almas são convertidas. E a palavra de Deus ainda vai dizer que, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000. Olha o poder de um homem revestido pelo poder de Deus. Só que tiveram que esperar serem revestidos. Hoje nós vamos ver muitos saindo e buscando coisas lá fora, achando que estão revestidos em Deus. Só que não estão. E esses, infelizmente,
acabam muitas das vezes se perdendo nos próprios caminhos. Só que aqueles que ficaram, eles receberam, eles foram revestidos. E nós vamos ver que, após Pedro falar em quase 3.000 almas serem convertidas ali, então nós vamos ver ainda que, a partir daquele momento, eles perseveravam. No verso 42, vai dizer assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A partir daquele momento, os apóstolos começaram a ser espelho para aquelas quase 3.000 almas. Eles começaram a perseverar na doutrina, na comunhão e na oração, através dos apóstolos. Os apóstolos, eles começaram a se tornar espelhos para aquele povo, para aqueles que se converteram. E aqui eu já quero entregar algo para você. É difícil perseverar. Tem momentos que é difícil. É difícil você olhar para a situação, olhar para a sua volta e dizer: vou perseverar na oração, vou perseverar nos mandamentos do Senhor, vou ser fiel à palavra de Deus. É difícil, mas traz recompensas. Sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel. Antes de sair de casa, aconteceu algo comigo hoje, quando eu estava vindo para cá. Até eu vim dando risada de lá aqui, porque foi algo maravilhoso. Semana passada o Senhor me deu um sonho, e ali Ele me dava um alerta que pessoas iriam tramar, se levantar contra mim. E aí, antes de eu sair de casa, aconteceu. E foi justamente com as pessoas que Deus me mostrou em sonho. Elas queriam me passar para trás, só que o Senhor já tinha mostrado. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como o Senhor guarda os seus. Aquele que é fiel, aquele que persevera, o Senhor responde. O Senhor ainda responde oração, responde campanha, responde propósito, responde jejum. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ele é fiel. Oh, aleluia! Aleluia! E quando nós vamos ver aquele povo perseverando junto com os apóstolos, ali nós vemos o quê? Que os apóstolos, eles tinham Jesus Cristo como o seu espelho. Eles se espelhavam em Jesus. Jesus os treinou, os ensinou durante o seu ministério, para que depois eles pudessem passar adiante. A partir dali, os apóstolos começaram a ser espelhos para aqueles novos convertidos. E eles perseveravam e andavam em comunhão. E a palavra do Senhor ainda diz que eles distribuíam tudo que tinham. Era tudo dividido. Nada era mais de ninguém. Se eu tinha 2 pães, era tudo dividido. Isso é comunhão. É comunhão. Uma coisa que está faltando hoje no nosso mundo: comunhão. Aleluia. Divisão.
olhar para o próximo e ter misericórdia, ter compaixão. Só que aqui eles estavam cheios da presença de Deus, porque eles tinham sido revestidos pelo Espírito Santo. Aqui eles estavam com autoridade. Aleluias. E nós vamos ver que Pedro e João iam ao templo orar, sempre na hora nona. Só que, antes de ser revestido, a Bíblia não nos diz nada. Mas a Bíblia diz que eles iam ao templo. Isso quer dizer que viam aquele homem à porta, mas até então nada era feito, nada acontecia. Só que a partir do momento que eles foram revestidos, a história muda. Porque aquele que tem a presença do Espírito Santo, oh aleluia, ele se torna espelho. Aquele que tem a presença do Espírito Santo, ele se torna espelho. Eu tenho certeza que já aconteceu com muitos, de você chegar em um lugar, a pessoa olhar para você e falar assim: você é crente? Sem nem você abrir a boca. Aleluia. É porque nós temos que transparecer aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, o Cristo ao qual nós pregamos todos os dias. Aleluia. Glórias a Deus. E nós vamos ver aqui, naquele dia, quando Pedro e João chegam à porta do templo, ali estava um homem coxo, paralítico, ao qual a Bíblia vai nos dizer que ele era coxo desde criança, desde o nascimento, e que ele era levado todos os dias à porta do templo. Quem levava aquele homem à porta do templo provavelmente tinha uma intenção: arrecadar. Porque a história daquele homem não mudava. Passava dia, entrava dia, passava ano, entrava ano, a história dele não mudava. Ele não deixava de ser um paralítico, ele não deixava ali a mendigância, ele não parava de mendigar esmolas. Aquele homem estava na porta para arrecadar esmolas. O incrível é que quem vai ao templo para orar vai buscar a presença de Deus, vai buscar a presença do Senhor. Quem vai à igreja vai buscar a presença de Deus, vai buscar se fortalecer. Aí o coração fica mais quebrantado, o coração fica mais bom, fica amoroso. E não tinha lugar melhor para ele estar do que na porta do templo, aonde aquele que, quebrando o seu coração, olha para um homem aleijado, paralítico, e de repente vai ver e não vai ajudar. Então não tinha um melhor lugar para ele estar. Talvez ele estava lá só para pedir esmolas. Só que Deus, Ele confunde o homem com o seu trabalhar. Às vezes você acha que Deus está te colocando no lugar por um motivo. Na verdade, Deus já está planejando outro muito maior
pedir esmolas. Só que naquele dia ele recebeu algo diferente. Naquele dia ele recebeu algo diferente. Porque naquele dia ele encontrou Pedro e João revestidos do Espírito Santo, cheios de autoridade. Aleluias. E quando ele pede esmolas para Pedro, e Pedro diz para ele assim: olhe para nós, levante os teus olhos, porque aquele que está lá jogado, lançado, abandonado, deixado de campo, muitas das vezes não tem coragem nem sequer de erguer os olhos. Eu falo que eu já passei por isso. Não tem coragem nem sequer de erguer os olhos. Meu Deus. Só que Pedro diz assim: olha para nós. Sabe quando você está em frente do mar? Imagina você na frente do mar. Aí você vai ali e pega um punhadinho de água. Eu creio que muitos já ouviram sobre isso. Você vai ali e pega um punhadinho de água. Muitos vivem assim, com um punhadinho de água, como aquele punhadinho, espreme os dedos ali e fica ali focado naquele pouquinho de água, e a água vai escorrendo entre os dedos, vai caindo dos lados. A pessoa vive por aquele pouquinho e esquece muitas das vezes de erguer os olhos e olhar para a imensidão do mar. Sabe por quê? Porque é a imensidão de Jesus que é que nós vivamos. É pela imensidão. É a imensidão que ele veio nos trazer. Não aquele pouquinho que muitos vivem ali, olhando, focados, exprimidos. Quando você levanta os olhos e enxerga Jesus na sua frente, é como se você enxergasse aquele mar. Ele não tem fim. O trabalhar de Deus, o trabalhar de Jesus, ele não tem fim. Aquilo que ele veio entregar para nós, nós não conseguimos mensurar de tão maravilhoso que é. Aleluias. E quando aquele mendigo, aquele paralítico, olha para Pedro, achando que vai receber algo, aleluias. Só que você baixou a cabeça, você sabe o que estava acontecendo com esse homem. Quando alguém fala assim com você, ergue a cabeça aqui, olha aqui. A sua esperança é que aquele vai te ajudar. Quando você está na pior e alguém chama a sua atenção, naquele momento você acha que aquela pessoa vai te ajudar. Só que aí Pedro vai dizer assim para ele: não tenho prata nem ouro. Só aqui já deve ter doído no coração dele, porque a intenção dele ali era arrecadar. Mas o que tenho, isto eu te dou. Aleluia. Glórias a Deus. Quando nós vamos lá em Eclesiastes, no capítulo 6, lá no verso 7, nós vamos ver que a Bíblia vai nos dizer que o trabalhar do homem, o tanto trabalhar do homem, é para comer, é para a sua boca. Só que ela não se sacia. Ela não se sacia.
dias, passa ano, entrava ano, aquele homem estava ali. Não saciava, não dava. Porque uma vez que você come, daqui a pouco você está com fome de novo. Só que Jesus Cristo diz que Ele é o pão da vida. Quando Ele diz que Ele é o pão da vida, e nós vamos ver uma coisa, que tem duas necessidades básicas do homem, que sem elas o homem não sobrevive, que é comer e beber. E quando nós olhamos para Jesus Cristo dizendo que Ele é o pão da vida, isso quer dizer que Ele pode matar a nossa fome. E quando nós vamos olhar para Ele dizendo para a mulher samaritana que Ele é a água viva, que Ele pode fornecer a água viva, ao qual aquele que provar não mais terá sede, aquele que provar irá brotar uma fonte que jorrará para a vida eterna. Ele estava dizendo o seguinte: eu sou suficiente para você sobreviver. Eu sou suficiente. Por isso, quando nós vamos lá em João 8,32, buscar em primeiro o reino dos céus, quem entende este versículo rompe na vida. Eu lutei a minha vida toda correndo atrás de coisas materiais na minha vida, mas no dia que Jesus Cristo entrou na minha vida e eu entendi este versículo, as coisas começaram a mudar. Porque eu entendi que quanto mais eu corria atrás, mais as coisas se afastavam. Mas quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas se achegam. Você não precisa mais correr atrás, elas vêm até você. Eu nunca imaginava estar em cima de um altar. Eu nunca imaginei estar dentro de uma igreja evangélica. Até o dia em que eu passei na porta de uma e chamei os crentes tudo de louco. Aí, em menos de um ano, o Senhor me colocou lá dentro. E nós estamos aqui hoje para adorar, para glorificar, para santificar. Aleluia. Oh, glória. E quando você entende que buscar primeiro o reino, primeiro buscar Jesus Cristo, Ele é suficiente. Ele é o pão da vida, Ele é a água viva. Você está entendendo? Ele supre as principais necessidades. O principal. Aleluia. E quando Pedro fala para aquele homem: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Quando nós vamos no capítulo 4, lá no finalzinho, perto já do capítulo 5, nós vamos ver que os novos discípulos que ali estavam, que seguiam os apóstolos, eles muitos vendiam as suas propriedades e entregavam aos pés dos discípulos tudo. E ali era feito a partilha, era dividido conforme cada um necessitava. Isso mostra que eles não tinham falta. Só que Pedro vai dizer que não tem ouro e nem prata.
que chegava até ele não era dele, era de todos. Eles distribuíram. Aquilo que Deus coloca na nossa vida, quando Deus faz um chamado, não é só para nós, é para que nós possamos levar para cada um que está à nossa volta, é para que nós venhamos distribuir aquilo que um dia Deus colocou em nós. Se Deus colocou em você um dom para louvar, louve para todos. Se o Senhor colocou palavra de sabedoria na sua boca, não use só para te exaltar, mas use para edificar aqueles que estão à sua volta. Não é só para você, é para você distribuir. Os dons que o Senhor nos entrega não é só para nós, não é para nós nos gabarmos, elevar o nosso ego, não. Aleluia. Glórias a Deus. E Pedro diz para aquele homem: eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Pedro estava dizendo para ele assim: aleluia, eu recebi o Espírito Santo do Senhor, ele me revestiu, e agora eu estou passando para você. Aquilo que o Senhor me entregou, agora eu estou passando para você. Aleluia. E em nome de Jesus, levanta-te e anda. Se tem alguém aqui com dificuldade de se levantar para caminhar, está achando que está difícil, a palavra do Senhor vai dizer: busque revestimento, para que você possa revestir os demais. Quando eu me revisto, eu vou lá e estendo a mão para o meu irmão e levanto ele, e ele se levanta. Só que eu preciso buscar revestimento. Se você ficar esperando, aleluia, o revestimento descer dos céus, vai ser difícil, porque aquilo foi prometido para os apóstolos, para os discípulos naquela época. A nós cabemos buscar. Nós temos que buscar, porque sabemos que lá fora nós jamais vamos conseguir nos revestir. Aleluia. Pedro estava dizendo assim: olha, aquilo que o Senhor colocou em mim, agora eu vou dividir com você. Glória a Deus. Pedro pode ter negado Jesus, mas foi Pedro que Jesus escolheu para ser o líder. Jesus escolheu para ser líder. Ele não olhou para os pecados, não olhou para as fraquezas de Pedro, não. Ele escolheu Pedro. Então, se o Senhor chamou você, Ele não olhou nem para os seus pecados, nem para as suas fraquezas, nem para as suas dificuldades. O Senhor vai dizer assim: ó, levanta.
Aleluia. E uma coisa interessante, eu não sou aquele grande conhecedor da Bíblia, aqui tem alguns, mas eu não me lembro de ver em nenhuma passagem Jesus dando esmola. Eu não lembro. Em momento algum eu li alguma passagem onde falava que Jesus deu esmola para algum que necessitava. Jesus não veio para dar esmola. Ele veio para nos entregar algo precioso, algo de valor. E quem é espelho de Jesus Cristo não oferece esmola. Pedro não ofereceu esmola, não deu esmola para aquele paralítico, para aquele coxo. Aquele que se espelha em Jesus Cristo faz como Jesus. Esmola não. O meu Senhor nunca deu esmola. Como é que eu vou dar esmola para você? Mas tudo aquilo que eu tenho eu vou te dar. Levanta-te e anda. Porque Jesus veio nos oferecer muito mais. Não se acomode com um pouco que o nosso inimigo lá fora nos oferece. Porque Jesus Cristo é verdadeiramente aquele que tem algo para oferecer. Aleluia. Ele não veio trazer esmolas para este mundo. Ele, como homem, ele não ofereceu esmola para ninguém. Porque se Pedro entregasse na mão deste homem 500 moedas de prata, iria mudar a vida daquele homem? A história dele seria mudada? Não. Ele iria continuar sendo paralítico, um coxo. Poderia até comer bem por um tempo, só que a boca, ela não sacia. Daqui a pouco estava necessitando de novo. Por isso aquele que é alicerçado em Jesus Cristo entende que o Senhor é o pão da vida. É aquele que oferece a água viva, aquela que quando brota jorra fontes para a vida eterna. Aleluias. O inimigo muitas das vezes vai querer oferecer um pouquinho. É por isso que muitos ainda se atentam ao pouco. Como eu disse, aquele pouquinho. E Jesus está lá, levanta os olhos, olha para frente. O que eu quero te oferecer é a imensidão. Essa palavra, quando entrou na minha vida, ela girou uma chave. Porque eu comecei a olhar e ver que a imensidão de Cristo era infinita. Ela transborda. A presença do Senhor, quando está dentro de nós, ela transborda. Aleluia. E a Bíblia nos diz que aquele homem se levanta, firma os seus pés e os seus tornozelos. É assim que o Senhor faz. Primeiro levanta, todo torto,
desajeitado, cheio de dores, cheio de marcas, porque aquele que cai, aquele que está aleijado, aquele que está coxo, trazendo para nós, aquele que está caído, ele é cheio de feridas, cheio de marcas, e quando ele se levanta, é cheio de dor, é todo torto. Só que o Senhor vai endireitando. Foi assim que Ele fez na minha vida. Ele vai endireitando aos pouquinhos, vai firmando o seu pé, daqui a pouco Ele firma o teu tornozelo, Ele vai firmando, vai te levantando, daqui a pouco Ele começa a colocar uma palavrinha na sua boca, aleluia. Daqui a pouco Ele vai te revestindo. Quando pensar que não, você está igual aquele homem, saltando e dando glórias dentro do templo, e adorando o nome santo do Senhor, e dando glórias ao nosso Deus. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. É assim que o Senhor faz, para aquele que busca incessantemente a sua presença. A mulher samaritana, enquanto ela conversava com Jesus, ela vai chegar a um ponto em que ela vai dizer: quando o Messias voltar, Ele vai mudar tudo, a minha história vai mudar, Ele vai dizer todas as coisas, tudo vai mudar. A esperança no coração daquela mulher era que Jesus Cristo, o Messias, chegasse logo, porque a situação dela era deplorável. E Jesus vai dizer para ela: eu sou. Aquela mulher nunca mais foi a mesma. Aleluia. Nunca mais foi a mesma. A perseverança dentro do coração dela, que Jesus Cristo chegaria, que o Messias chegaria, e que tudo iria mudar na vida dela. Essa é a perseverança que nós temos que ter dentro do nosso coração. Que o nosso Senhor, aquele que bate as portas, aquele que vai voltar para buscar a sua igreja, é aquele que nos coloca de pé todos os dias. Aleluia. Quero contar aqui um testemunho rapidinho, que a hora já se foi. Certo dia, o meu pastor estava pregando. Eu estava mais ou menos há uns 4 meses de convertido, e eu gostava de sentar na primeira cadeira, como se fosse essa daqui. Se fosse você, eu sentava na primeira cadeira. E eu gostava de sentar sempre na primeira cadeira. Pouco tempo de convertido. E naquele dia o pastor estava pregando, e eu só conseguia olhar para ele. E eu vi ali ele pregando, e de repente eu não conseguia mais ouvir ele falar. Eu olhava para ele e não conseguia mais ouvir, mas eu ouvi os lábios dele falando. E aí de repente eu não vi nem o pastor mais. Tudo saiu, tudo sumiu. E de repente eu estava em um lugar aonde eu olhava e via muitas cabeças na minha frente, muitas pessoas. Eu não entendi o que estava acontecendo naquele momento, mas eu via que muitos olhavam para um lado só, para um lugar só. E de repente vinha um homem andando devagar, e de repente formou um corredor de cabeças na minha frente. E quando eu olhei naquele corredor de cabeças, um homem parou e olhou para o lado. E quando ele olhou para o lado, os olhos dele
se cruzaram com os meus. O olhar dele entrou dentro de mim. Eu sentia ele dentro de mim. Aquele homem estava com uma cruz nas costas. E ele não tirava os olhos de mim. Os olhos dele eram como se estivessem me hipnotizados naquele momento. E naquele momento eu comecei a empurrar aqueles que estavam na minha frente. E fui caminhando em direção àquele homem, sem tirar o olho no olho. E fui. E eu senti aquele homem dentro de mim. E eu fui saindo. E tinha 3 guardas em volta dele. Mas eles não me impediram de chegar diante dele. E com o joelho esquerdo no chão, com a testa toda suada, com a cruz do lado direito, cansado, eu cheguei diante dele e ele olhou sobre os ombros. Ele não tirava os olhos de dentro dos meus olhos, conforme eu ia chegando. E ele, quando eu cheguei diante dele, ele sorriu para mim. Ele não tinha motivos para sorrir. Aquele homem, ele não tinha motivos nenhum para sorrir naquele momento. Mas ele olhou para mim e sorriu. Prostrado no chão, com o joelho esquerdo, cansado, ele simplesmente olhou para mim e sorriu. E eu levei esses 3 dedos e toquei na testa dele. E eu fazia assim com os dedos, porque eu podia sentir o suor da testa dele. O sorriso daquele homem chamado Jesus Cristo me fez me sentir um menor dos menores dos menores. Porque o sorriso dele, ele não precisou falar, mas o sorriso dele me dizia assim: é por amor, é por amor, é por amor, é por amor que eu estou fazendo isso por você, é por amor. Oh, alabaste, levanta, alabaste, é por amor que eu estou carregando essa cruz, é por você, mas é por amor. Oh, aleluia. E isso, todos os dias, a partir daquele dia, eu me lembro, nas horas difíceis, nas horas das aflições, eu lembro dele. Eu lembro dessa maravilhosa experiência que ele me fez passar. E isso me dá combustível para continuar, para avançar. O Senhor está sempre conosco. Sempre. Nós é que vamos nos afastando dele. Então o Senhor manda nos dizer nesta noite: está fraco, está caído, está machucado. Levanta! Levanta! Eu quero fechar com esse versículo aqui, ó. Aleluias. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então levanta, porque Jesus Cristo, aleluia, está aqui hoje no nosso meio para te dizer: aonde fores, aonde colocar a planta dos teus pés, eu estarei contigo. Aleluia. Oh, levanta,
Deus. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor possa ter cravado essa palavra hoje no teu coração, assim como Ele falou comigo. Que você possa sair hoje por aquela porta revestido para enfrentar as artimanhas do nosso inimigo lá fora. Aleluia. Não esqueça. Levanta-te. Não abaixe os teus olhos. Não se prostre diante do inimigo. Não dobre os vossos joelhos diante do inimigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Quero agradecer mais uma vez o pastor pela confiança. Aleluia. Em nome de Jesus, assim eu agradeço a minha oportunidade. Que o Senhor possa falar mais ao coração dos irmãos. Em nome de Jesus.